um céu vermelho no meio do dia, cidades inteiras cobertas por uma luz estranha e milhões de pessoas fazendo a mesma pergunta: isso é só natureza ou um sinal? Pessoal, uma série de vídeos da Austrália está viralizando e o pessoal está falando em um cenário apocalíptico. Após um ciclone na Austrália, imagens de um céu vermelho viralizaram. E como sempre, as pessoas sempre ligam isso a sinais bíblicos e escatológicos. Mas será mesmo que isso tem ligação? Nesse vídeo a gente vai analisar essa notícia e ver fatos bíblicos sobre isso para desvendarmos esse mistério. Aqui está a notícia pelo G1, né? E diz o seguinte: o céu vermelho na Austrália viraliza após ciclone. Entenda o fenômeno por trás dessas imagens. O fenômeno foi registrado após a passagem do ciclone tropical Narelle, não sei se é assim que fala, mas ele levantou uma poeira rica em ferro e tingiu o céu de vermelho na Austrália Ocidental. O que parece é que esse é um fenômeno natural explicável, que inclusive já aconteceu outras vezes lá na Austrália. Imagens virais nas redes sociais mostram o céu da Austrália completamente vermelho. Não é IA e nem filtro. O fenômeno foi registrado após a passagem do ciclone tropical Narelle. Realmente, a primeira vez que eu vi as imagens, eu pensei que fosse alguma inteligência artificial ou algo do tipo. Hoje em dia está bem difícil a gente distinguir essas coisas. Mas isso aconteceu na sexta-feira e o ciclone passou pela região de Shark Bay, na Austrália, e levantou grandes quantidades de poeira do solo, espalhando esse material pela atmosfera e formando uma espécie de névoa avermelhada que causou esse efeito aí que está alarmando muitas pessoas. O efeito impressiona porque transforma completamente a paisagem. O céu, o mar e até as construções passam a refletir tons intensos de vermelho e laranja. À primeira vista, as imagens podem parecer editadas, mas a explicação está na combinação entre o clima e a geologia da região. Então olha isso, pessoal, realmente são imagens impressionantes. Eu ainda não vi nenhum vídeo, vamos dar uma olhada aqui em alguns vídeos. Realmente parece um filtro de rede social ou imagens de IA. Ficou bem vermelho mesmo, pessoal. Alguns começaram a associar esse fenômeno com profecias bíblicas, especialmente aquelas que falam de sinais no céu. Mas será que isso realmente faz sentido? Será que realmente está na Bíblia coisas desse tipo? Primeiro, vamos deixar claro que não é a primeira vez que o céu fica vermelho. Em 2020, os incêndios na própria Austrália deixaram o céu completamente vermelho durante dias. Isso foi notícia na época. E também em cidades como Califórnia, que ficaram escuras durante o dia por causa de fumaça e extremamente avermelhadas. Então isso é um fenômeno que já aconteceu outras vezes, né? Em 1883, após a erupção do Krakatoa, relatos indicam que o céu ficou avermelhado também ao redor de todo o mundo por semanas. Então esse já foi uma escala global. Ou seja, esse é um fenômeno real, realmente acontece, mas ele já aconteceu várias vezes. Mas isso não quer dizer que ele não seja bíblico, ou não seja um sinal de um cumprimento de alguma profecia bíblica, né? Para deixar essa discussão um pouquinho mais interessante, a gente tem alguns textos bíblicos que realmente falam sobre o sol mudar ou a lua mudar. Especificadamente a lua, né? Que tem um texto bíblico que fala especificadamente sobre isso. Por exemplo, lá em Joel capítulo 2, versículo 30 e 31, diz que o céu se converterá em trevas e a lua em sangue,
E tem outras passagens também, como Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né, que é citando aí essa profecia de Joel, e Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, também falam algo muito parecido. Ou seja, a Bíblia ela sempre fala sobre sinais no céu, incluindo imagens de escuridão e tons avermelhados. Então isso é muito comum nas Escrituras. Só que quando a gente olha para esses textos, eles não são tão simples assim quanto parecem. Por mais que seja assustador a gente olhar isso, mas existem várias interpretações aí que a gente pode estar analisando. Por exemplo, muitos teólogos, eles entendem essas passagens como linguagem simbólica, ou seja, pode simbolizar juízo, crise, mudanças profundas na história. O que eu mais vejo é que esses textos eles simbolizam muitas vezes o juízo de Deus sobre a terra. Eu já vi vários teólogos falando sobre esse tema. Outros, porém, eles defendem que podem envolver fenômenos reais e também naturais, né, como eclipses, poeira ou eventos extremos que acontecem aqui na Terra uma vez ou outra e realmente assustam, principalmente nos dias de hoje. Se nós pensarmos assim, a Bíblia realmente ela pode usar fenômenos naturais para comunicar verdades espirituais. Isso realmente pode acontecer. Por mais que a explicação seja natural, e sempre tem uma explicação natural, mas isso pode realmente simbolizar coisas espirituais. Isso é óbvio. Mas se tem um ponto que ninguém fala aqui sobre essas histórias, é que nem todo céu vermelho é uma profecia cumprida. Então, nem todo fenômeno natural ele é o sinal do fim. Será que é ou não é? A gente tem que pensar sobre isso. Não alarmar de vez por cada coisa que acontece, né? O céu vermelho na Austrália realmente ele é impressionante, ele chama a atenção e mais do que chamar a atenção, ele assusta. Imagine você tá aí na sua casa e de repente o céu fica vermelho por algum fenômeno natural, você realmente vai se assustar e vão surgir inúmeras teorias sobre isso. Mas a explicação do que aconteceu na Austrália é natural, mas como eu falei, não quer dizer que não tenha ligação com as Escrituras. Mas na minha opinião, a Bíblia ela não nega esses sinais e também não nos chama a viver em paranoia com relação a esses sinais. O problema muitas vezes não é o céu ficar vermelho, mas é quando a gente perde a nossa capacidade de interpretar aquilo que nós estamos vendo. E fica uma pergunta para nós, né? E quando os sinais realmente forem espirituais, será que nós vamos conseguir interpretar? Em meio à viralização desses vídeos aí da Austrália, é uma pergunta válida para nós. Será que quando realmente for sério, os sinais acontecerem diante de nós, saberemos interpretá-lo da forma correta e bíblica? Então fica aí essa reflexão para nós e até o próximo vídeo.